9 verdades estoicas que quebram o ciclo da autossabotagem. O ciclo invisível que esgota em silêncio. Você acorda, talvez com peso, talvez com esperança, mas no fundo, com uma promessa tímida feita em silêncio: hoje vai ser diferente. Só que aos poucos, o dia se torna o de sempre. Você se vê repetindo os mesmos padrões, os mesmos desvios, os mesmos adiamentos. E ao cair da noite, aquela sensação amarga volta, a de que mais um dia passou e você não se moveu. Mas não é preguiça. E também não é falta de força de vontade. É algo mais sutil, mais profundo. Um ciclo silencioso que vai corroendo por dentro. A autossabotagem não grita, ela sussurra. Ela se disfarça de cansaço, de justificativa, de distração. E quando você percebe, já está no meio dela, repetindo ações que não te levam, alimentando ideias que te encolhem, acreditando em versões de si que já não servem mais. Esse ciclo não se rompe com esforço bruto, porque força sem lucidez é só mais uma forma de controle. E o que esse ciclo mais quer é que você se canse tentando vencê-lo no grito. O rompimento verdadeiro começa com visão, com consciência, com a coragem de ver, sem julgamento, onde você ainda está preso. Porque o que aprisiona de verdade é o que não se vê. O estoicismo não chega para te empurrar, ele chega para te acordar, para te lembrar que há uma diferença entre se movimentar e se mover, que há um abismo entre o que você deseja e o que você repete, e que esse abismo só se preenche com um tipo de presença, a que escolhe, mesmo cansada, a que vê, mesmo quando dói, a que continua, mesmo sem certeza. Você não está quebrado, está distraído, está hipnotizado por uma narrativa interna que repete: não adianta, mas adianta, sempre adiantou. Só que você ainda não permaneceu tempo suficiente para ver, para sentir, para colher. E talvez esse vídeo não mude tudo, mas talvez ele seja a pausa, o corte, a fresta, a primeira rachadura nesse ciclo invisível que tanto te esgota e que agora começa a ser visto. E tudo que é visto pode ser transformado com lucidez, com presença, com silêncio, com força, a sua, que mesmo apagada nunca deixou de queimar. A mente que duvida se protege desistindo, mas o coração que insiste, silenciosamente, se reconstrói. Se essa mensagem abriu um espaço novo dentro de você, se fez sentido na hora certa, inscreva-se neste canal, ative as notificações, curta este vídeo, não como um gesto automático, mas como uma pequena afirmação: eu estou aqui. Eu continuo, e mesmo que devagar, eu sigo, porque dentro do ciclo já existe a semente do recomeço. E aqui você não precisa mais andar sozinho. A autossabotagem não nasce de fraqueza, ela nasce de proteção, de um mecanismo interno que tenta te poupar da dor. Porque lá no fundo existe uma crença sutil, quase imperceptível, de que é melhor não tentar do que falhar, que é mais seguro desistir antes do tombo do que cair de verdade. E então, sem perceber, você começa a se proteger de si mesmo. Essa proteção não se parece com medo, ela se parece com lógica, com prudência, com aquela voz calma que diz: você não está pronto, hoje não é um bom dia, vai ser pior se der errado. E por trás dessas frases existe uma dor que nunca foi acolhida, a dor da decepção passada, do erro antigo, da vergonha silenciosa que você guardou e jurou que nunca mais sentiria. Mas o que você ainda não viu é que o medo da decepção paralisa mais do que o fracasso. Porque o fracasso, pelo menos, ensina, mostra caminho, oferece verdade. Mas o medo da decepção te mantém imóvel. E é na imobilidade que a alma adoece, porque ela veio ao mundo para crescer e não para se esconder. O estoicismo te convida a um olhar mais profundo. Ele diz: observe suas reações. Observe onde você desiste antes de começar, onde você se sabota antes de tentar, onde você cria estratégias tão perfeitas que servem apenas para justificar o não agir. Porque o fracasso real não é errar, é continuar inteiro onde não se cresce.
é permanecer no mesmo ponto por medo do próximo. Você não precisa enfrentar tudo de uma vez, mas precisa enxergar, precisa perceber onde a sua mente, na tentativa de te proteger, está te mantendo preso. E a chave não está em vencer o medo, está em caminhar com ele, com calma, com presença, com gentileza. Pense numa criança que cai. Ela se machuca, ela chora. E depois ela tenta de novo, não porque esqueceu, mas porque sabe instintivamente que a queda faz parte, que o movimento é mais importante que a segurança. E essa sabedoria você ainda tem. Só precisa lembrar, porque a mente que desiste por proteção também pode continuar por liberdade. E essa escolha, agora, está nas suas mãos. Você repete o que não cura por medo do vazio. Há padrões que machucam, mas você insiste neles. Não porque gosta da dor, mas porque ela já é conhecida, já tem forma, já tem roteiro. E o que é conhecido, mesmo quando fere, parece mais seguro do que o que ainda não tem nome. Você repete o que não te cura porque, de certa forma, essa dor antiga se tornou um abrigo. Um abrigo desconfortável, mas familiar. O ser humano prefere uma dor que já entende do que um silêncio que não sabe habitar. Por isso, permanece onde dói, nos mesmos relacionamentos, nas mesmas desculpas, nos mesmos hábitos que prometem conforto, mas entregam prisão. E a liberdade, essa palavra tão desejada, começa a parecer distante ou até perigosa. Epicteto dizia: o que nos fere não é o que acontece, mas a forma como reagimos. E reagir se tornou automático. Você não escolhe mais, apenas repete. Repete a pressa, repete o desânimo, repete o autoabandono disfarçado de realidade. Mas viver não é repetir. Viver é estar presente. E presença exige coragem de não preencher o vazio com o velho ruído de sempre. A autossabotagem não quer que você veja isso, porque se você enxergar, tudo muda. Por isso, ela te mantém ocupado, viciado em estímulo, sempre buscando algo que distraia. Mas chega uma hora em que o corpo cansa, a alma grita, e o ciclo começa a mostrar suas rachaduras. O estoicismo te convida a não fugir do vazio, a sentar com ele, a olhar para o que emerge quando você não está ocupado demais, tentando evitar. Porque às vezes é nesse silêncio desconfortável que a verdade aparece. A verdade de que você pode escolher diferente. A verdade de que a cura não começa com grandes decisões. Começa com pequenas interrupções na repetição. Pense num rádio velho que toca o mesmo som há anos. De repente, você o desliga e no silêncio algo novo aparece, um espaço, uma fresta, uma possibilidade. Você não precisa preencher tudo agora, só precisa parar de se anestesiar com o que já te adoece e permitir que o vazio seja solo, não ameaça, porque é nele que a mudança verdadeira germina. Mesmo em silêncio, mesmo sem aplauso, mesmo com medo, toda desculpa é uma fuga disfarçada de proteção. Você já ouviu essa voz? Ela chega mansa, compreensiva, diz: só hoje. Você precisa descansar, depois será melhor. E de repente, o que era uma pausa se torna rotina, o que era exceção se torna hábito, o que parecia autocuidado se transforma em estagnação. Essas frases não são mentiras óbvias. São meias-verdades. São argumentos que fazem sentido, mas que no fundo escondem medo. Medo de começar, medo de continuar, medo de ser visto, medo de fracassar. Então você se esconde em compromissos com os outros, em tarefas urgentes, em pensamentos que justificam porque agora não é a hora certa. Mas o estoicismo não espera o momento ideal. Ele age no terreno real. Porque sabe que o ideal nunca chega, sempre haverá cansaço, sempre haverá distração, sempre haverá um motivo legítimo para adiar. E é justamente por isso que a ação tem valor, porque ela é feita apesar de tudo. Toda vez que você cede à desculpa, reforça a ideia de que precisa de condições perfeitas para se mover. Mas o estoico se move com o que tem, com a dor, com a dúvida, com o corpo cansado, porque ele não confia no impulso, confia na decisão. O problema não é descansar, o problema é descansar para fugir. Fugir de se olhar, fugir de se comprometer.
fugir de mudar. A fuga, mesmo disfarçada de cuidado, é fuga. E quando ela se repete, ela vira identidade. Uma identidade que paralisa, que adormece, que mantém você exatamente onde está. Pense num animal selvagem que aprendeu a viver em cativeiro. Ele já nem tenta sair, porque o hábito da proteção virou prisão e a porta está aberta. Mas ele esqueceu como é caminhar fora dela. Você não precisa lutar com suas desculpas. Só precisa não alimentá-las com presença cega. Precisa ver, precisa nomear, precisa interromper, mesmo que seja por 1 minuto, porque a lucidez já é um começo de liberdade, e com ela a desculpa perde o poder, porque agora você vê, e tudo que é visto começa a se dissolver. O que te trava não é o medo do esforço, é a dúvida do propósito. Você não está cansado porque tenta demais. Você está cansado porque não sabe mais por que está tentando. O peso não vem do esforço, vem da falta de sentido. Porque quando há um propósito claro, o corpo se cansa, mas a alma permanece firme. Quando há direção, até a dificuldade se torna combustível. Mas quando não há, tudo se arrasta. Você diz que está com preguiça, mas o que sente é desorientação. Diz que não tem foco, mas o que falta é conexão com algo maior. E aí, mesmo os hábitos que poderiam te fortalecer parecem punição. A disciplina vira obrigação, o movimento vira cobrança. E a vontade de parar começa a parecer liberdade. O estoicismo não separa esforço de sentido. Para o estoico, a ação só é virtuosa quando está alinhada com o logos, com a razão interna, com o centro da alma. Por isso, antes de disciplinar o corpo, é preciso perguntar à alma: por que isso importa para mim? Sem essa resposta, todo hábito vira um fardo, toda rotina vira prisão. Você já tentou fazer tudo certo, mas talvez tenha esquecido de sentir. Esqueceu de perguntar se aquilo que persegue ainda faz sentido, se o caminho ainda te representa, ou se está apenas repetindo uma meta antiga por medo de parecer inconstante. Não é o esforço que te trava, é a dúvida sobre o porquê de continuar. E essa dúvida é legítima, ela merece ser ouvida, porque às vezes o que você precisa não é mudar de plano, é lembrar do motivo pelo qual começou. Ou então, com coragem, permitir-se mudar de rota. Mudar não é fracasso, persistir sem sentido. Pense num corredor que corre sem saber para onde vai. Cada passo dói mais. Porque não há chegada, não há mapa, não há propósito. Mas quando ele vê o destino, até o cansaço ganha ritmo, porque o corpo cansa, mas a clareza empurra. Você não precisa de mais força, precisa de mais sentido. E esse sentido não precisa ser grandioso, só precisa ser verdadeiro. Quando ele aparece, o que antes parecia esforço se transforma em caminho. E aí, sim, você volta a andar, não por obrigação, mas por direção. A zona de conforto é o altar da autossabotagem. Você chama de conforto, mas no fundo sabe que é estagnação, sabe que é repetição do mesmo, que é um espaço onde não há dor aguda, mas também não há crescimento, onde não há riscos, mas também não há verdade. A zona de conforto parece proteção, mas é uma prisão decorada com rotina. E todo dia em que você permanece nela é um dia a menos em que você se expande. Marco Aurélio escrevia: a alma se torna forte ao resistir às suas fraquezas. E é isso que a zona de conforto impede. Ela não te desafia, não te exige, não te espelha. E por isso ela te enfraquece, lentamente, sutilmente, até que você já não saiba mais o que é viver com inteireza, só sobreviver com familiaridade. A autossabotagem adora esse espaço, porque nele você não se sente mal o suficiente para mudar, nem bem o suficiente para florescer. Fica ali, em suspenso, em manutenção, um modo de vida que parece estável, mas que rouba todos os dias pedaços do seu potencial. E a alma que veio ao mundo para crescer começa a murchar. O estoico entende que conforto não é objetivo, é consequência. Conforto real vem da coerência interna, de viver em alinhamento com a própria razão. E isso exige desconforto.
exige atrito, exige coragem de ir além do conhecido, porque muitas vezes o que você chama de paz é só fuga bem organizada. Você pode ver isso na forma como evita o novo, como adia aquela conversa difícil, como racionaliza sua inércia com discursos de realismo. Mas o corpo sente, a alma sabe, e o silêncio começa a pesar. Pense numa planta colocada em um vaso pequeno demais. Ela para de crescer, não porque não tem força, mas porque o espaço já não permite. O vaso precisa ser quebrado, e sim, isso faz barulho, isso causa dor, mas é só assim que a raiz encontra espaço para continuar. Você não precisa sair correndo da zona de conforto, mas precisa parar de tratá-la como abrigo definitivo, porque tudo que se mantém imóvel demais apodrece. E você veio para se mover, para romper, para viver com a inteireza de quem sabe. A alma cresce no desconforto que liberta. E é nesse desconforto que você se reencontra. Você se enfraquece ao negociar consigo mesmo. Toda vez que você diz, só hoje não, algo em você se quebra. Não é o hábito que se perde, é a confiança interna. Não é o plano que falha, é a imagem que você tem de si que se desestrutura. Porque cada pequena quebra de palavra que você dá a si mesmo, silenciosamente, te ensina que não é confiável. E isso corrói mais do que qualquer crítica externa. A autossabotagem é alimentada nesse lugar, no espaço entre o que você prometeu e o que você faz. E o que mais te enfraquece não é errar, é se acostumar a não cumprir, é tratar sua própria palavra como algo descartável, como algo que não precisa ser honrado, como algo que pode ser renegociado sempre. O estoicismo ensina que a constância é a base da virtude. E constância não é perfeição, não é rigidez, é compromisso silencioso, é levantar e fazer mesmo sem vontade. É repetir mesmo sem testemunhas. É sustentar uma escolha, porque ela representa quem você quer ser, e não o que você sente no momento. Você não precisa acertar sempre, mas precisa começar a se escutar, a se levar a sério, a perceber que o respeito próprio começa nesse lugar, no espaço entre o que você diz e o que você faz. Porque é ali que sua identidade se forma. É ali que sua alma começa a confiar novamente em você. Pense em um alicerce. Ele é construído lentamente, camada por camada, mas basta uma rachadura recorrente para comprometer toda a estrutura. Assim é sua integridade. Ela é feita de pequenas promessas cumpridas, de pequenas decisões mantidas, de pequenas vitórias silenciosas que ninguém vê, mas que sustentam tudo. Você quer recuperar a força? Comece não negociando mais consigo mesmo, nem pelo cansaço, nem pelo medo, nem pelo prazer do momento. Diga a si mesmo, eu disse que faria, então eu faço. E nesse gesto, algo em você começa a mudar, começa a se curar, começa a se lembrar que constância é um dos nomes da liberdade e da cura. A ação sustentada ensina à mente que você é confiável. Não é o tamanho do gesto, é a repetição dele, é a fidelidade silenciosa a uma escolha que você fez e que agora sustenta, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém vê. Porque sua mente está sempre observando. Ela aprende com o que você faz, e a cada vez que você se mantém, mesmo pequeno, mesmo cansado, ela grava, eu posso confiar em mim. A autoconfiança não nasce de palavras, nasce de padrões, de ações repetidas que constroem um caminho novo, que rompem pouco a pouco o ciclo da autossabotagem. Porque a mente que sabota é a mesma que um dia foi traída por você. É a mesma que ouviu promessas não cumpridas, que viu metas abandonadas, que sentiu a esperança murchar diante de mais um recomeço que não durou. Mas ela pode reaprender, ela pode ser treinada. E o treino é simples, mas exige constância. Você mostra à mente que é confiável, continuando, mesmo sem resultado imediato, mesmo sem clareza, mesmo sem certeza. A disciplina, nesse lugar, não é um peso, é uma prova de amor, um lembrete. Estou aqui, ainda estou aqui. O estoicismo entende esse tipo de persistência. Ele não pede perfeição,
ele pede presença. Ele ensina que a virtude se manifesta na repetição do bem, não na grandiosidade de um ato isolado. Por isso, o que você faz hoje, mesmo que pequeno, tem peso, tem valor, tem impacto. Pense numa vela acesa em meio à escuridão. Ela não ilumina tudo, mas prova que a luz é possível. E com o tempo, se outras forem acesas ao redor, a escuridão cede. É assim que sua mente reage à ação sustentada. Ela acende, ela se alinha, ela volta a confiar. Você não precisa vencer todos os dias, precisa apenas se apresentar, precisa continuar caminhando mesmo devagar, porque cada passo repetido diz algo à sua alma: eu não desisti de mim. E essa frase vale mais do que qualquer motivação passageira, porque ela constrói, no silêncio da repetição, a base do seu novo eu, um eu que é digno de confiança, porque já não promete, apenas faz, e faz de novo, e faz de novo, até que ser já não exige esforço, apenas presença. O progresso não exige pressa, exige coragem de permanecer. Você quer romper o ciclo, quer ver a mudança, quer sentir o avanço, e por isso se apressa. Acredita que precisa chegar logo, transformar tudo, resolver tudo em pouco tempo. Mas essa pressa é só mais um disfarce da autossabotagem, porque o que ela realmente teme é permanecer. A alma não amadurece na velocidade da mente. O corpo não se transforma no tempo da ansiedade. O que realmente cura acontece devagar, no silêncio, na repetição. E é por isso que o progresso verdadeiro não se mostra em grandes gestos. Ele se revela quando você continua, mesmo sem emoção, mesmo sem motivação, mesmo sem sinal de vitória próxima. A autossabotagem se alimenta da pressa, porque ela sabe que quanto mais apressado você estiver, mais impaciente ficará com os processos naturais. E é na impaciência que você desiste, que abandona, que se convence de que não é para você, mas era, sempre foi. Você só não permaneceu o suficiente para ver os frutos. Marco Aurélio ensinava que a alma se fortalece não pelo resultado, mas pela escolha constante de não se desviar. E não se desviar é resistir à tentação de parar só porque está demorando. É sustentar a prática mesmo quando ela parece não funcionar. É caminhar sabendo que a transformação profunda não tem atalhos. Pense num escultor que trabalha pedra dura. Cada golpe parece pequeno demais. Cada dia parece igual ao outro. Mas ele sabe o que está fazendo. Ele não mede o progresso em centímetros. Ele mede pela fidelidade à forma que vê, mesmo quando ainda ninguém mais vê. Você não precisa correr, precisa permanecer, precisa continuar aparecendo para si mesmo, mesmo quando o mundo parece não notar. Porque o mundo sempre chega depois, sempre reconhece depois, sempre entende depois. Mas você pode decidir agora. Decidir que vai continuar, que vai manter, que vai se sustentar mesmo quando tudo em volta grita para parar. Progresso não é velocidade, é permanência. E a permanência exige coragem, a coragem de ser repetição, a coragem de ser silêncio, a coragem de ser constância num mundo que só valoriza resultados rápidos. Essa coragem é o que quebra o ciclo. E no meio do ciclo quebrado, nasce um novo caminho. O seu, firme, sereno, verdadeiro. Você já tem o que precisa. Escolha. Não falta nada em você. Nem força, nem inteligência. O que falta, nem capacidade, é lembrar. Lembrar que você já tem o essencial, que você carrega dentro de si tudo o que precisa para interromper esse ciclo. E o nome disso não é milagre, nem motivação. É escolha. A autossabotagem não é um defeito, é um hábito. Um velho padrão que se repete porque por muito tempo foi a única forma que você conheceu de lidar com a dor. Mas agora você vê, agora você entende. E o que é visto com verdade já começa a mudar. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem falhas, mas ele oferece algo mais profundo. Uma vida onde cada falha pode ser um passo, onde cada tropeço pode ser um lembrete, onde cada recomeço, por menor que seja, já é semente de integridade. Você não precisa esperar mais um dia,
nem mais uma certeza, nem mais uma motivação repentina. O que precisa está aqui, neste instante, neste corpo, nesta consciência. É a decisão silenciosa de continuar, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo recomeçando pela 100ª vez. Pense em um campo. Ele já tem a terra, já tem a luz, já tem o ar. Só falta plantar, e plantar não exige euforia, exige presença, exige intenção, exige constância. Então, agora, volte para si, respire, repare no que está vivo aí dentro e escolha. Escolha com a firmeza de quem entendeu que não precisa mais lutar contra si. Precisa apenas caminhar com mais gentileza, com mais verdade e com a coragem serena de quem finalmente decidiu não mais se abandonar. Porque é assim que o ciclo se quebra, de dentro. Sem pressa, mas com decisão. E você já decidiu, porque está aqui, ainda aqui. E isso já é o começo de tudo.